Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Professor Luiz. E hoje, pessoal, mais um vídeo falando sobre história, falando sobre sociedade e, ao mesmo tempo, né, podemos fazer uma citação à globalização, que é a consequência, o resultado do que nós temos hoje no nosso mundo moderno, no nosso mundo contemporâneo, na idade contemporânea. Né? A idade contemporânea que tem o seu início com a Revolução Francesa, com as mudanças a partir da estrutura de sociedade, com direitos que vêm a partir das reivindicações com a Revolução Francesa. Vimos isso no vídeo do Iluminismo, aquele movimento que desencadeou outros movimentos políticos sociais pelo mundo. A Revolução Francesa foi uma delas, da qual a estrutura em direitos, em leis, em regras, né, a partir de então, serão definidas, e isso afeta até mesmo quando se fala de desenvolvimento político-econômico. Né? Então, além da estrutura cívica que existe a partir de então, se terá no mundo também estruturas no sentido de produção. Né? A qualificação de mão de obra, a própria infraestrutura será diferente. Né? A Revolução Francesa ela abre caminhos para isso a partir da Revolução Francesa, né? E até mesmo o próprio rito da economia será diferente junto com o desenvolvimento do capitalismo. Né? Então, hoje eu trouxe para vocês uma das consequências que nós temos ao longo do tempo, a partir do século XVIII e século XIX, né, para ser mais preciso, né, que é o período da Revolução Industrial. Né? Nós tivemos ao longo do tempo aí teorias com relação ao rito da economia, a Revolução Industrial que vai abrir portas, né, para o desenvolvimento capitalista na Europa, e isso vai ser conduzido no sentido da produção. Nós temos, né, nessa etapa a continuidade, né, do período de exploração do trabalho até hoje, né? A exploração de mão de obra, onde nós tivemos períodos como o feudalismo, né, que maciçamente explorou-se a mão de obra por parte de pessoas que migravam da cidade para o campo, em troca de terra, né, em troca de teto para morar, e também o salário devido ao serviço, né, essa exploração diante do que nós tivemos e temos até hoje com relação aos proprietários de terra, os grandes proprietários de terra, dentro da lógica da propriedade privada, que é o que nós vemos atualmente. Né? Porém, quando nós temos a etapa da Revolução Industrial, nós temos o quê? A abertura do comércio, que vai se basear no incentivo à fabricação, né, à exploração de minérios para continuar fabricando diversos setores, né, para a sociedade, como o setor têxtil, o setor de agricultura, também para tentar promover a agricultura com maquinários, com técnicas, né, em relação a isso. Indústrias para a fabricação de indústrias, para continuar alavancando esse processo industrial, e ainda com o incentivo à empregabilidade. Tá?
E nós tivemos duas fases da Revolução Industrial. Essa, que nós vamos falar no vídeo de hoje, é a fase da primeira Revolução Industrial. Né? Então, gente, o que foi a Revolução Industrial? Né? A Revolução Industrial, chamada de Primeira Revolução Industrial, lembrando que é a primeira fase que nós tivemos nesse período, foi a transição para novos processos de produção na Grã-Bretanha, na Europa continental e nos Estados Unidos a partir de 1760 e até algum momento entre 1820 e 1840, tá? Então, assim, ao que nós falamos no início, que foi com relação ao desenvolvimento que nós tivemos na Europa, no sentido era um caminho natural justamente para a própria infraestrutura para poder empregar. Ou seja, as grandes cidades começaram a incentivar o emprego no sentido do quê? Primeiro da propaganda, depois da promoção da economia, ou seja, a evolução econômica que houve com relação ao desenvolvimento, ao próprio desenvolvimento, e para continuar se desenvolvendo, as indústrias foram para as cidades. Portanto, houve um êxodo urbano, ou seja, pessoas saindo do campo para a cidade. Né? Então, o que aconteceu? O próprio trabalho no campo, ele começou a sofrer um enfraquecimento nesse sentido, no que se diz a mão de obra. Começou a faltar mão de obra. Porém, a partir do momento que se há o desenvolvimento industrial nas cidades, tudo que passa a ser produzido, ele vai ter como retorno o próprio desenvolvimento econômico e estrutural por parte das cidades, das grandes cidades da Europa, mas também terá uma distribuição desses recursos para as cidades do campo. E, além de tudo, trazendo incentivos também à estruturação e à empregabilidade no campo. O campo voltar a ser, portanto, o campo voltar a ser um lugar onde também tem empregabilidade e infraestrutura. Porque as fábricas também vão para o campo. Por conta do quê? Do grande número de fábricas que irão se expandir muito também pela falta de espaço, que também, da limitação que vai ter também nas grandes cidades em sua área, em suas áreas, seus limites. E, por necessidade, precisa ocupar cidades do interior. E o próprio interior voltando a ser produtivo e a área de empregabilidade sendo incentivada novamente, mas com estrutura, para continuar produzindo e para continuar desenvolvendo a economia. Tá? Então, vocês podem perceber que foi um período aí de basicamente 90 anos, né? Ou melhor, 80 anos, desculpa. Tá? Na verdade, até passa por mais de 100 anos se a gente for contar também o período da segunda Revolução Industrial, né? Que é a mais moderna, que nós conhecemos muito mais nos dias de hoje, porém, nós tivemos o pontapé inicial a partir de 1760, tá? Então, essa transição incluiu a passagem de métodos de produção manual para a produção mecânica e os novos processos de fabricação de produtos químicos, metalúrgicos e o uso de valor de energia a vapor e hidráulica, o desenvolvimento de máquinas, ferramentas e a ascensão do sistema fabril mecanizado. Portanto, aquilo que era produzido somente, totalmente pelas mãos do trabalhador de fábrica ou de
uma pequena indústria, vamos dizer assim, uma indústria manual, vai passar a ter o apoio das máquinas, onde começará a ter uma melhor praticidade no sentido de produção, quantidade e tempo de produção, tá? Então, as indústrias passou a ter, com o advento dos maquinários, o próprio incentivo de mecanização da produtividade. Porém, as máquinas precisavam ser conduzidas também pelas mãos do ser humano. E tudo isso, por mais que fosse obsoleto das máquinas que nós tínhamos no passado, como as máquinas a vapor, tudo precisava, ao mesmo tempo, da condução do ser humano para poder movimentar as máquinas em operação e, ao mesmo tempo, propriamente boicotar o trabalho manual do ser humano, onde isso vai acarretar em desemprego e greves, tá? Então, olha só, além do aumento da produção, houve também nesse período um crescimento populacional sem precedentes, porque as indústrias precisavam, na época, de empregar pessoas para o próprio desenvolvimento de fábrica, o próprio desenvolvimento industrial, para que se produza com as máquinas, aumente a produção e contrate mais e mais pessoas para continuar produzindo e expandindo o próprio processo industrial. A indústria têxtil foi dominante na Revolução Industrial em termos de geração de emprego. É uma das principais classes de indústria que gerou bastante emprego na época, né? O valor da produção e volume de capital, além de também ter sido a primeira a usar os novos métodos e técnicas, tá? A Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha, isso aí nós vimos, né, como introdução, né, onde também foram introduzidas as mais significativas inovações tecnológicas e arquitetônicas, lembrando que nós tivemos lá no início as máquinas a vapor, que foram as primeiras máquinas que ocuparam espaço dentro dos galpões das indústrias. Em meados do século XVIII, o Reino Unido era a principal nação comercial do mundo, controlando o império comercial global com colônias na América do Norte e no Caribe, além de ter grande hegemonia militar e política no subcontinente indiano. Particularmente, o proto-industrializado Bengal, através das indústrias das companhias das Índias Orientais. Vale lembrar que o Reino Unido foi um dos principais colonizadores europeus que adquiriu, né, conquistou muitas colônias ao longo do mundo, né? Os Estados Unidos, a principal delas, da que mais o Reino Unido conseguiu ocupar em espaço de território, né, em área, e usufruiu muito dos recursos minerais presentes. E isso foi trazido para a Europa, foi trazido para a Inglaterra e começou e precisava, né, de um desenvolvimento de uma mineração onde precisava de empregar pessoas para poder utilizar desses recursos para poder produzir. Tá? Então, portanto, pelo número de terras que foram ocupadas pelo Reino Unido, o próprio processo de industrialização, o próprio processo de empregabilidade para poder minerar esses recursos foi muito grande e foi-se criadas indústrias para poder fazer esse tipo de trabalho, onde se empregou muita gente. Tá? Por isso que o pontapé inicial da Revolução Industrial é na Grã-Bretanha, é no Reino Unido. Tá? Então, olha só, o desenvolvimento do comércio e a ascensão dos negócios estavam entre as principais causas da Revolução Industrial, que marcou uma grande virada na história, comparável apenas à adoção da agricultura pela humanidade no que diz respeito ao avanço material.
A Revolução Industrial influenciou de alguma forma quase todos os aspectos da vida cotidiana. Em particular, a renda média, a população começaram a apresentar um crescimento sustentado sem precedentes. Tudo que nós falamos no início, né? Primeiro que nós tínhamos, na época do feudalismo, o êxodo rural, né? Depois o êxodo urbano, porque as indústrias começaram a chegar na Inglaterra, então as pessoas começaram a sair do campo porque as condições de trabalho estavam precárias e também, consequentemente, a renda era muito fraca. Porque as indústrias começaram a aparecer nas grandes cidades, a produção aumentou, portanto, a renda aumentou no sentido de salário, de melhor remuneração e até mesmo melhores condições de trabalho, mesmo que para a época fosse precário, mas era melhor e mais evoluído com relação ao que se tinha no interior. Portanto, houve o processo contrário, que foi o êxodo urbano. Tá? Pessoas saindo do campo para as cidades e conseguindo, sendo empregadas nas indústrias e incentivando esse processo de industrialização e de alta produção e o processo industrial em consequência, se expandindo, e isso indo para os demais cantos da Europa e, consequentemente, na segunda revolução, indo para o mundo, tá bom? E vamos ter consequências da segunda revolução industrial no Brasil, tá? Então, olha só, alguns economistas disseram que o efeito mais importante da revolução industrial foi que o padrão de vida da população em geral no mundo ocidental começou a aumentar consistentemente pela primeira vez na história, embora outros tenham dito que não começou a melhorar significativamente até finais do século XIX e XX, tá? Mas essa questão aí, gente, é o seguinte: se você tem renda, se você tem condições suficientes, condições boas no sentido do trabalho, da infraestrutura, da remuneração e do próprio habitar, né, do próprio lar, a tua moradia, a renda que você ganha, dependendo do quanto você trabalha, do quanto você produz, obviamente que o teu padrão de vida ele vai aumentar. A questão é do que produz, o tempo que trabalha, ele é coerente, ele está no nível aceitável, ele é insuficiente? Essa é a questão. Então, são coisas que nós debatemos até os dias de hoje. Do que nós trabalhamos, o tempo que nós trabalhamos, do que nós produzimos, nós ganhamos o suficiente, as condições de trabalho são boas, a condição de renda, ela é suficiente para aquilo que pode viver, o custo de vida, ele é suficiente? Então, são coisas que nós debatemos até os dias de hoje. E não era diferente na época. Porém, com a Revolução Industrial, muitas pessoas que foram empregadas nas indústrias tiveram um salto de qualidade no seu padrão de vida para aquele momento, mesmo que nós tivemos, em consequência, também precariedades nas indústrias. Nós também tivemos, em questão de rendas para os trabalhadores que não eram aceitáveis, né? Infraestrutura, falta de infraestrutura ou infraestrutura até de forma perigosa em indústrias, tá? E, obviamente, a questão da renda que, ao longo do tempo, isso foi se equivalendo a partir do momento que a pessoa tinha um tempo X de trabalho, daquilo que produzia, daquilo que trabalhou durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, e a partir de então começou a ter uma queda
nesse sentido, porque outras pessoas também começaram a entrar, né? E também a produção já estava muito alta e a maior parte do lucro nas mãos dos patrões. Então começou a ter uma desigualdade no sentido da renda e também do salário. Tá? Os patrões começavam a levar mais vantagem nesse sentido. Então, isso até hoje também é algo que também é debatido, mas para a época também começou a se ter esse tipo de discussão, porque os patrões começavam a ter mais renda, começar a lucrar mais, enquanto o trabalhador que ficava por 8 horas ou 12 horas trabalhando, ele não recebia em troca uma remuneração decente e uma infraestrutura adequada para poder trabalhar, além também de precisar ter uma remuneração suficiente para continuar mantendo o seu teto. Bom, então olha só, o PIB per capita era amplamente estável antes do surgimento da economia capitalista moderna, sendo que a Revolução Industrial iniciou uma era de crescimento econômico per capita nas economias capitalistas. Lembrando que a Revolução Industrial foi quem impulsionou de vez o sistema do capitalismo. Tá? E, portanto, o que nós temos como consequência disso? Tá? É bem verdade que na Revolução Industrial a distribuição da renda e até mesmo das riquezas, como é dito na teoria do capitalismo, isso desde Adam Smith, isso aconteceu por um primeiro momento, tá? E esse período da Revolução Industrial foi ótimo, no sentido da expansão do capitalismo. O problema é justamente a própria expansão do capitalismo, o que o próprio capitalismo promoveu em seguida, que é o quê? A questão da desigualdade, a questão da falta de infraestrutura, da falta de remuneração. Né? O próprio capitalismo, ao mesmo tempo que ele modernizou o sentido de infraestrutura, modernizou as próprias indústrias, ele próprio arrochou o salário dos trabalhadores, de quem está ali na mão de obra. E somente a maior parte do lucro concentrada na mão dos patrões. E isso até hoje. Porque o capitalismo é isso. O capitalismo, ele apenas vai ser o poder de poucos no sentido de lucro somente na mão dos grandes proprietários de terra e até mesmo, no caso aí, dos grandes industriais. E o trabalhador que produz um X de produtos em um tempo de horas, né? Ele não recebe um salário suficiente para aquilo que ele produz, ele vai ser desvalorizado. E a própria desigualdade também vai ser promovida, porque ao mesmo tempo que se houve empregabilidade, também se houve muito desemprego, porque as máquinas tomaram conta do próprio trabalho manual, do trabalho do ser humano. Tá? Tanto é que greves vão ocorrer na frente. E essas greves, quando ocorre, a greve de desemprego, ela é consequência daquilo que o próprio sistema do capitalismo promove com a grande produção e com a boa parte do lucro concentrado na mão dos patrões. Tá bom? Então vamos lá, gente. Nós continuamos aqui. Os historiadores econômicos concordam que, com o início da Revolução Industrial, o início da Revolução Industrial é o evento mais importante na história da humanidade desde... Peraí que saiu aqui. A domesticação de animais e plantas. Bom, a própria Revolução Industrial ela vai começar esse desenvolvimento, né, de infraestrutura e também no sentido de produção
para o mundo na praticidade de produzir e também de empregabilidade em alguns momentos, né? Porque a própria era da globalização ela vai ter o seu início a partir da Revolução Industrial, né? No sentido do quê? Da produção e também da tecnologia. Porque, além do trabalho têxtil, é a questão da agricultura, é a saúde, a própria manutenção do meio ambiente, a indústria bélica. Então, os padrões de vida e consumo, eles vão ser mudados e moldados junto com a Revolução Industrial. E a sociedade acompanhando essa evolução é onde se vai usufruir disso para continuar mudando a sua própria vida e também os padrões culturais vão mudar ao longo do tempo. E o capitalismo, ele se expandindo cada vez mais e mais junto com a própria evolução nos padrões de produção e consumo. Bom? E por último, gente, vamos lá. Tem mais um, ainda tem mais um slide, então vamos lá. O início e o fim precisos da Revolução Industrial ainda são debatidos entre historiadores, assim como o ritmo das mudanças econômicas e sociais. Essa é uma questão, gente, que é o seguinte. Na verdade, o processo industrial ele só tem a avançar cada vez mais e mais, né? Porque quando nós falamos de Revolução Industrial e falamos de primeira Revolução Industrial e segunda Revolução Industrial, é onde as fábricas elas chegam para os países, nações e continentes, tá? Em especial, a segunda Revolução Industrial é quando as indústrias estão até chegando em grandes números na América, né? E, inclusive, mais uma vez dizendo, é onde o Brasil estará dentro desse processo com a indústria, tá? No período da Era Vargas. Portanto, do que nós temos como realidade nos dias de hoje é a questão da expansão e da modernização das indústrias cada vez mais e mais, dos modos de produção e a nossa vida, né? A cultura da sociedade cada vez mais evoluindo e mudando com o passar do tempo. E isso foi uma novidade na época, lá no início do século XVIII. No sentido do quê? Mais uma vez dizendo, da praticidade dos meios de produção. Porque houve um processo reverso daquilo que havia na Europa durante 2 séculos, especialmente o próprio último século, que foi o século XVIII, né? O último século no sentido da Revolução Industrial, né? Que foi o período do feudalismo, que foi onde o êxodo rural foi muito grande, porque não se havia, ou havia esgotado os empregos nas cidades, né? E os cabides de emprego que foram preenchidos na época haviam se esgotado e pessoas que estavam na fila do desemprego precisou mudar para o interior e houve uma grande massa de pessoas que mudou para o interior e os próprios proprietários de terra do interior aproveitaram disso com o feudalismo, né? Ou seja, continuar incentivando o trabalho nas fazendas em troca de um teto, né? Em troca de um salário. E foi esse o processo do feudalismo, tá? E também, de uma certa forma, o sistema capitalista envolvido nisso. Porque era a questão daquilo que era produzido nas fazendas gerar o lucro, tá? E quando a Revolução Industrial ela inicia nas grandes cidades, então ocorre o êxodo urbano, é uma novidade porque as pessoas que estavam no interior e que estavam com condições de trabalho precárias,
sai das fazendas, consegue um pedaço de terra também nas grandes cidades, moradias, né, nas grandes cidades, até mesmo nas fábricas, dentro das indústrias, e com melhores salários. Então, acabou sendo algo bombástico no início, né? E que acabou dando muito certo, tanto é que o maior beneficiado disso, como nós vimos anteriormente, foi o próprio sistema do capitalismo que se expandiu, né? O que nós conhecemos como capitalismo moderno, que é a grande produção dentro das indústrias e que se expandiu cada vez mais, né? E, obviamente, proporcionou o quê? O aumento das indústrias, tá? Porém, nós tivemos consequências posteriores de maneira negativa, que é a questão do próprio desemprego por conta das máquinas ocupando o lugar do ser humano dentro das fábricas, onde gerou desemprego e greve, tá bom? Então, olha só, Eric Hobsbawm defendia que a Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha na década de 1780 e não foi totalmente sentida até a década de 1830 ou 1840, enquanto T.S. Ashton sustentou que ocorreu aproximadamente entre 1760 e 1830. Bom, gente, segunda metade do século XVIII, tá? É ali que começa, porque o próprio processo de colonização também estava se esgotando entre os países da Europa, porque já haviam explorado muitos recursos de suas colônias, o processo colonial estava enfraquecido, tanto é que nós tivemos independências, processo de independências. Se a gente for pegar, por exemplo, aqui, 1780, a independência dos Estados Unidos foi 4 anos anteriores, né? 4 anos antes. Então, já é uma colônia, e a principal colônia britânica, que foi perdida por parte deles, e que tudo aquilo que foi explorado pelo Reino Unido precisava ser desenvolvido e minerado. E para ser desenvolvido e minerado, precisava de uma boa quantidade de pessoas para fazer esse trabalho. Para quê? Para não cair a economia local. Então foi construído galpões para poder fazer esse tipo de trabalho de mineração, que foram as indústrias. Isso deu muito certo, porque acumulou-se muito e empregou-se bastante pessoas para poder fazer esse trabalho. E aí, como foi uma novidade, pessoas do interior migraram para as cidades ou retornaram para as grandes cidades para poder fazer esse tipo de trabalho com melhores salários, e isso foi benéfico no sentido de produtividade e a expansão do capitalismo, tá bom? A rápida industrialização começou na Grã-Bretanha, começando com a fiação mecanizada na década de 1780, com altas taxas de crescimento na energia a vapor e na produção de ferro após 1800. A produção têxtil mecanizada se espalhou na Grã-Bretanha, da Grã-Bretanha para a Europa continental e aos Estados Unidos no início do século XIX, com importantes centros de têxteis de ferro e de carvão surgindo na Bélgica e nos Estados Unidos e posteriormente na França, tá? E nós falamos também das máquinas a vapor que vão fazer esse tipo de trabalho de mineração também, e que precisava de minério de ferro, e ao mesmo tempo precisava de muitas pessoas para trabalhar nas engrenagens dessas máquinas, né? Ou para operar as engrenagens das máquinas para a produção, tá? E a indústria têxtil, obviamente, a principal na fabricação de roupas e tecelão, tá? E os Estados Unidos, com isso, também conseguiu, de acordo com que tinha também as próprias relações políticas com a Grã-Bretanha, foi muito beneficiado e também, ao longo do tempo, cresceu a sua economia, além também
de aproveitar os recursos do próprio território. Então, por último aí, gente, uma recessão econômica ocorreu no final da década de 1830 ao início da década de 1840, quando a adoção das primeiras inovações da Revolução Industrial, como fiação e tecelagem mecanizada, desaceleraram e seus mercados amadureceram. Inovações desenvolvidas no final do período, como a crescente adoção de locomotivas, navios a vapor e fundição de ferro a quente, tá? Porque isso chegou também num teto, gente, que já havia também, ao mesmo tempo, completado os próprios cabides de emprego dentro das indústrias, entende? No sentido de quantidade de empregados trabalhando nas indústrias. E também as condições de trabalho que foram também muito precárias nesse sentido. Tá? Da qual muitas pessoas saíram também por conta disso. Isso acabou trazendo uma queda no sentido de produtividade. Tá? E aí começar a desvalorizar a própria economia. Tá? E aí nós tivemos como desenvolvimento ao longo do tempo as locomotivas, os navios a vapor e a fundição de ferro quente, porque nós tínhamos as máquinas a vapor justamente para produzir tudo isso. Produzir automóvel, produzir outras máquinas, entende? Isso sendo desenvolvido a partir da mineração e da operação do próprio ser humano diante das máquinas, diante do próprio trabalho na mineração. Tá? Novas tecnologias como o telégrafo elétrico, aparelho de comunicação, amplamente introduzidas na década de 1840 e 1850, não eram poderosas o suficiente para impulsionar altas taxas de crescimento econômico que começaram a ocorrer apenas a partir de 1870, decorrente de um novo conjunto de inovações no que se convencionou chamar a Segunda Revolução Industrial. As consequências que nós tivemos ao longo do tempo, que foi o aprimoramento desse trabalho tecnológico feito nas indústrias, tá? Que é a segunda parte, e aonde as indústrias elas se espalham pela Europa e para partes do mundo. Essas inovações incluíram novos processos de fabricação de aço, produção em massa, linhas de montagem, sistemas de rede elétrica, fabricação em larga escala, de máquinas, ferramentas de uso de máquinas cada vez mais avançadas em fábricas movidas a vapor. Tudo que nós falamos anteriormente, né? Então, o objetivo, inclusive, da segunda revolução industrial é continuar, obviamente, fabricando aquilo que já era fabricado na primeira revolução industrial, como nós vimos aqui, mas o objetivo principal da segunda revolução industrial, isso nós vamos ver no próximo vídeo, é expandir o processo industrial para os demais países da Europa e para o mundo. A indústria cada vez mais estar presente em várias partes do mundo. E aí, por consequência, ao longo do tempo, as produções continuarem aumentando e outras coisas serem fabricadas e cada vez mais de forma moderna, no sentido da praticidade e da evolução tecnológica. Então, na época, o telégrafo foi uma novidade porque movimentou a comunicação. E aí nós vamos ter, posteriormente, telefone, enfim, vamos ter outros tipos de aparelhos de comunicação, até o que nós temos hoje como WhatsApp, enfim. Tivemos o Skype nos anos anteriores, as redes sociais, né? Portanto, nós tivemos tudo isso como consequência, né? A própria expansão das máquinas a vapor daquilo que
se tinha como tecnologia máxima na época para poder produzir, mas como principal objetivo da segunda revolução industrial era a consequência da primeira revolução industrial no sentido da própria produtividade no que produzir, mas também levar a indústria para outras partes do mundo. Certo, gente? Então, pessoal, esse vídeo de hoje foi mais para nós termos como base e vermos a nossa realidade, né, do que nós temos hoje no mundo e tudo isso, do que nós temos de disponibilidade de recurso, do que nós produzimos, do nosso padrão de vida, né, do que nós temos nessa sociedade capitalista, que nós temos uma sociedade majoritariamente capitalista, que tudo tem um pontapé inicial, né? E isso parte do início da própria Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, que vai começar a alavancar esse processo e, especialmente, na empregabilidade. Porque se há vários tipos de indústria, hoje nós produzimos muita coisa, né? Cada vez mais, o que nós entendemos hoje na produção é a tecnologia que toma conta das nossas vidas, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, e tudo isso parte do que nós temos lá na Revolução Industrial, no seu início, e é onde teve um sucesso na época na empregabilidade, porque as pessoas saíram do campo, as grandes cidades que poderiam, né, ou teriam a obrigação de ser a referência no sentido da empregabilidade, da infraestrutura, porque é onde a maior concentração da movimentação da economia está nas grandes cidades, tem um tempo de precariedade onde as pessoas vão para o interior em busca de melhores condições de trabalho e de um teto, porque a miséria aumentou muito nas universidades, porque não se tinha emprego, os cabides de emprego já estavam preenchidos por quem tinha emprego antes, para o desenvolvimento comercial, onde isso vai gerar o período do feudalismo, com o êxodo rural, mas o enfraquecimento que o processo colonial teve, especialmente a colônia britânica, os colonizadores, né, britânicos que colonizaram o principal território deles, que foram os Estados Unidos, que hoje nós temos a realidade do que é os Estados Unidos economicamente. Eles exploraram os recursos, mas perderam a sua principal colônia. Eles precisavam de ter o retorno daquilo que eles exploravam ou exploraram para poder movimentar a sua economia e, em especial, não deixar a sua economia quebrar. Portanto, precisou de pessoas para que passasse a começar a produzir para que continuasse movimentando a economia britânica. Então, foi-se feito galpões para que empregasse pessoas justamente para esse tipo de trabalho. Portanto, o êxodo urbano foi o processo que ocorreu no século XVIII na Inglaterra, e as pessoas começaram a voltar, né, regressar do interior para as cidades porque tinha condições de trabalho precárias, ao esgotamento no interior, porque não estavam sendo valorizadas financeiramente, mas muito por conta da exploração da mão de obra por parte dos proprietários de terra, e via uma chance de ter melhores condições de trabalho e de sobrevivência nas grandes cidades, trabalhando nas indústrias, mesmo que, apesar de que as condições também foram precárias no seu início. Porém, movimentou e evoluiu a economia capitalista, que o capitalismo moderno ele se expandiu ao longo do tempo,
pela própria Inglaterra e ao longo da Europa. E com a expansão do capitalismo pela Europa e com a produção cada vez mais e mais alta, aumentando o seu estilo de produção com locomotivas, com navios, com o próprio telégrafo, vai se caminhar para o período da segunda Revolução Industrial, que vai levar as indústrias para os demais cantos da Europa, para o âmbito intercontinental, indo para a América. Quando as indústrias chegam nos Estados Unidos, já é o passo da segunda Revolução Industrial. O Brasil terá consequências, pegando esse período de segunda Revolução Industrial, e o capitalismo continuar se expandindo cada vez mais e mais. Tá bem, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse, com relação à primeira Revolução Industrial. Teremos uma continuidade, falaremos sobre a segunda Revolução Industrial no próximo vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscrevam no canal, comentem a respeito do tema, deem sugestões de temas, tá? E compartilhem, que é muito importante para nós continuarmos crescendo e continuar engajando nos nossos vídeos, obviamente, e continuar produzindo conteúdo de qualidade. Tá bem, gente? Forte abraço. Obrigado, gente. Até a próxima vídeo.